Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. E Café Minete. Produtos Minete, das Montanhas Capixabas, para sua mesa. Olá, confira os principais destaques da nossa região no Sim Notícias, que começa agora. Veja na edição desta terça-feira. Preocupação com o aumento, os crescentes casos da dengue aqui no município de Linhares. O governador Renato Casagrande veio à região para inaugurar obras. A APAE de São Mateus se adapta para manter o vínculo com usuários da associação. Veja no nosso último bloco uma entrevista especial hoje com o deputado federal Felipe Rigoni, que fala sobre a perspectiva da eleição para a mesa diretora da Câmara e do Senado, programada para a próxima segunda-feira. Veja também os destaques do dia no Ronda da Cidade, que hoje vai estar no nosso segundo bloco com Marcelo Fiorotti, que já adianta os destaques, Marcelo. É isso mesmo, Cláudio. Olá para você e para você que nos acompanha também no Sim Notícias. Daqui a pouco, em destaque no Ronda da Cidade, polícia prende suspeito de furto em Linhares. Veículo é apreendido com droga no bairro Movelar. E ainda, o delegado fala sobre prisões de ladrões no nosso município. Detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Eu te espero. É isso aí, Marcelo. Combinado então até o segundo bloco, trazendo os destaques policiais. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. A Vigilância Ambiental de Linhares divulgou um alerta para os riscos de aumento na proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é causador da dengue, chikungunya e zika vírus. Bom, o calor forte e as chuvas previstas para o mês de fevereiro podem potencializar os casos dessas doenças em Linhares. A cidade encerrou o ano de 2020 com 3.804 casos confirmados da doença. Nas 3 primeiras semanas de janeiro, o município já soma 11 novos casos de dengue confirmados, das 52 notificações. Outros 41 estão em investigação. Os bairros com maior incidência são Interlagos, Santa Cruz e Nova Esperança. Aí o morador tem que fazer sua parte, cada um cuidar do seu quintal, O governador Renato Casagrande esteve em São Roque do Canaã nesta terça-feira. Ele inaugurou obras, entre elas uma barragem que vai beneficiar centenas de produtores rurais da região. Na manhã de hoje, o governador do estado, Renato Casagrande, esteve no município de São Roque do Canaã para entregar obras de reforma da escola Felício Melotti e a creche Tia Neida. As obras foram realizadas com investimento do governo do estado. As duas obras somam R$1.864.000. A construção da nova creche começou em dezembro de 2018. O custo da obra ficou em aproximadamente R$1.300.000. Cerca de 250 crianças vão ser atendidas, sendo para o governador do estado um grande avanço na educação. Nós somos eleitos para a gente poder fazer entrega à população, para a gente estar junto da população fazendo essas entregas. Então, na área do ensino da rede estadual de educação, o nosso investimento é histórico. Vamos entregar uma creche, inaugurar uma creche com dinheiro do governo do estado para ajudar na educação infantil aqui das crianças de São Roque do Canaã. Foi construída uma escola nova com 7 salas de aula que atendem às necessidades das crianças, sala de leitura, refeitório, pátio coberto, cozinha, lavanderia, berçário com fraldário e lactário, banheiros infantis e acessíveis. Segundo o secretário estadual de Educação, Vitor De Ângelo, que também estava presente na cerimônia de entrega das obras, escolas com infraestrutura adequadas oferecem melhoria na qualidade do ensino. É bom entregar obras, obras que são pensadas e executadas na sua gestão. E entregá-las, portanto, é uma alegria, porque a gente sabe que isso se reverte numa melhoria na qualidade do ensino, pela infraestrutura mais adequada que uma escola reformada ela oferece para os estudantes e para os profissionais que atuam naquele espaço. Os municípios eles ainda têm um déficit de vagas muito grande, de 0 a 3 anos. Esse é um desafio que está colocado para todos nós no plano estadual de educação.
Mas os municípios, nós sabemos bem, dificilmente conseguem fazer frente a esse desafio sem o apoio dos governos estaduais. E aqui no Espírito Santo, o governador Renato Casagrande tem apoiado de uma maneira muito decisiva São Roque e vários outros municípios na construção e na ampliação de creches, com ampliação de vagas, reformas, novas unidades. O que a gente está vendo aqui em São Roque é exatamente isso, uma nova unidade, um equipamento moderno, adequado para as crianças desse município. A agenda do governador também incluiu a entrega das barragens de Agrovila e Alto Santa Júlia. Estamos entregando uma barragem em Santa Júlia e estamos entregando a barragem em Alto Santa Luzia. 2 barragens em São Roque, nós já tínhamos no nosso governo passado feito uma outra barragem, que é em Santa Teresa, mas que também atende São Roque do Canaã. Nosso objetivo em São Roque é a gente ter um investimento que garanta a segurança hídrica para a população. Isso ainda não é suficiente, temos que fazer mais barragens, mais obras de infraestrutura, mas também teremos que continuar tendo o apoio da população, dos agricultores, para que possa preservar a floresta, para que possa ter cuidado com o solo, porque a água se produz tendo cuidado com o solo e plantando floresta, assim que se produz água. As barragens receberam quase 3 milhões de investimentos do governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura. Nós estamos agora terminando, fazendo 2 monges que não tinham nas barragens ainda. Foi um investimento de 3 milhões e meio nas 2 barragens, acumulando quase meio milhão de metros cúbicos de água para socorrer a agricultura em situações extremas até a população urbana. Um grande investimento, porque, como eu já disse, socorre a agricultura e em condições de dificuldade socorre também a população urbana. Imagina um município ficar sem água 1 mês, 2 meses, como já aconteceu aqui em São Roque. Esses problemas nessas comunidades, nós, paulatinamente, não dá para fazer tudo de uma vez só, estamos corrigindo. E agora, trazendo os destaques de São Mateus, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE da cidade, está usando estratégias para se aproximar e matar a saudade dos usuários da associação. Confira na reportagem de Nariane Lopes. A pandemia da Covid-19 e a necessidade de isolamento social tornaram-se um desafio para a educação, sobretudo para a atividade voltada a pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, pois a interrupção das aulas gerou a necessidade de encontrar uma solução. A sala que antes era lotada de alunos, agora está vazia. E o professor só precisa de uma caixa de som e um celular. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. As atividades tomaram vários formatos, seja da dança, na psicomotricidade ou na música. O trabalho tem sido realizado em parceria com os pais. E de casa, os alunos realizam as atividades, tudo através da internet. Essa pandemia veio para nos aproximar um pouco mais, entendeu? Apesar de eles estarem distantes, entendeu? Então nos aproximou mais porque através dos vídeos a gente vê como eles são, se entregam, ao trabalho que a gente faz, que a gente encaminha para eles, entendeu? Eles devolvem, e a gente vê que eles fazem realmente perfeito como a gente estivesse ao lado dele. Evidente que o pai e a mãe estão auxiliando, mas a paixão deles, a inteligência é demais. Está sendo fácil? Não, mas estamos conseguindo adaptar a cada vídeo, cada aula aos nossos usuários. Mas para quem não está tendo acesso à internet, a equipe tem ligado todo mês para as famílias, com o intuito de terem conhecimento de como estão enfrentando esse momento de mudança e a execução das oficinas. Como é que vão vocês? Como é que vai nossa menina? Tá bem? Ô, bênção, né? Nós estamos ligando por isso mesmo, para saber como é que vocês estão, né? E é através do telefone que é possível fazer todo o acompanhamento. Recentemente, a oficina de artesanato esteve em visitas domiciliares, entregando kits com tintas, telas,
cola, dentre outros, para execução da oficina em home office. A gente vai nas casas, né, entrega um materialzinho para eles, vê como é que eles estão e até vivencia um pouquinho, né? Da última vez agora, vivenciei um pouquinho com a Zezé, que é uma grande artista aqui, né? Ela trabalha com tela, a pintura em tela, que é uma maravilha de Deus. E aí a gente vai vivendo esse passo a passo, não é? Vai superando cada desafio a uma vitória. Nos relatos dos familiares, é possível compreender um pouco das dificuldades enfrentadas pelas famílias, como mudanças de comportamento dos usuários. Para Júlio, estar longe é muito difícil. Primeira vez que eu estou tendo essa coisa de não poder abraçar. Porque aqui a gente abraça, a gente beija, eles já chegam já com aquela coisa do querendo abraçar, querendo beijar. Para eles, para alguns, na verdade, um dia é quase uma semana que não vem aqui. Imagine ficar um ano sem vir, sem ter esse contato com a gente, né? É muito complicado e tá aqui para mim hoje, assim, é muito bom, é muito gratificante, sabe? As oficinas desenvolvem as habilidades além do potencial de cada aluno, independente de suas limitações. A arte tem um papel muito importante para o desenvolvimento dos usuários. Antes da chegada da pandemia, a escola mantinha um calendário de apresentações e todos adoravam. Algumas dessas apresentações fizeram tanto sucesso que receberam convites para serem apresentadas em outros eventos da cidade. Mas em tempos de pandemia, para atrair a atenção deles em casa não tem sido nada fácil. Segundo Júlio, a cada mês um novo desafio. Já está sendo complicado para os alunos da escola regular, né? Imagine para os nossos alunos. Eu costumo fazer 2 vídeos, né? Eu fiz esse aqui, a parte do cadeirante, né? Mas eu gravo um vídeo em pé também, para o outro público, né? E eu tento estar fazendo os 2 para poder mostrar que eu posso fazer aquele movimento em pé, mas eu consigo adaptar ele para um cadeirante também. Obrigado, Nariane, pelas informações aí de São Mateus e região. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o norte do estado. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas seguem elevadas, Linhares com mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Em Colatina, mínima de 20 e máxima de 31. São Mateus com mínima de 21 e a máxima de 32. E Vitória com mínima de 20 e máxima de 31 graus. A seguir a gente traz os destaques do Ronda da Cidade, desta vez no segundo bloco, né? Marcelo Fiorotti trazendo todos os assuntos policiais do dia. Até já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje, excepcionalmente trazendo os destaques policiais no Ronda da Cidade com Marcelo Fiorotti. Ronda da Cidade, oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Rastrec Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Que bom, hein? Chegando mais um Ronda da Cidade dentro do nosso Sim Notícias. E a primeira informação é que policiais abordaram um veículo Volkswagen Virtus com placa do município vizinho de São Mateus, no bairro Movelar. Os ocupantes, ao perceberem que estavam sendo perseguidos pela PM, entraram no estacionamento do shopping, que fica também no bairro Movelar. Ambos foram para dentro do shopping também. Policiais conseguiram seguir os suspeitos e prendê-los. Um deles estava escondido dentro do banheiro do shopping. Dentro do carro em que eles estavam, a polícia encontrou mais de 2 quilos de maconha. 2 maiores de idade foram presos e um menor de idade que estavam com os 2 foi apreendido. Agora tem um recado bacana para você, hein? Eu estou falando da Rede Descontão. É preço, é promoção, é qualidade no atendimento, é variedade. A Rede Descontão tem o Ostelmec,
cálcio e vitamina D3 para fortalecimento dos ossos a R$ 49,00, 60 cápsulas, é isso mesmo. Fortaleça aí os seus ossos com Osteomec na rede Descontão. Tem também diclofenaco gel anti-inflamatório, 4 caixas por R$ 30,00. 4 caixas por R$ 30,00 só na rede Descontão, subida para o mercado municipal, tá bom? Gente, engenheiros do Conselho Regional de Engenharia estiveram em um prédio em Vila Velha que ameaça desabar. Falhas foram encontradas naquela construção. Confira os detalhes. Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia estiveram no edifício residencial Santos 1, em Nova Itaparica, Vila Velha, neste domingo. Os profissionais do CREA constataram rachaduras na estrutura do prédio, que teve que ser escorado para reforçar a sustentação. As ferragens também ficaram expostas, o que mostra a fragilidade da estrutura. Nesta segunda-feira, o local passou por uma nova vistoria. Ontem nós verificamos aí, a princípio, que houve um esmagamento da estrutura dos pilares, né, que é popularmente chamado de coluna. Foi um esmagamento importante, mas já havia sido feito o reforço com o escoramento de aço, né? E aí nós fizemos o registro fotográfico, relatório, medidas, justamente para acompanhar de ontem para hoje se iria ocorrer ainda alguma movimentação dessa estrutura, né, como um todo. Hoje de manhã retornamos, já fizemos também a aferição e as medições, né? E constatamos aí, né, que até o momento a estrutura, ela, a princípio, estabilizou de ontem para hoje com o que foi feito, mas já recomendamos um reforço do escoramento, né? Reforçar o escoramento que já foi feito, porque ontem foi feito de modo provisório, né? O Conselho Regional de Engenharia identificou diferenças entre o que estava previsto no projeto e o que foi executado na obra. O CREA vai investigar a situação. Levantamos os projetos e já constatamos uma divergência importante entre o que havia sido dimensionado, o que consta no projeto, os projetos, e o que foi executado. Então, por exemplo, o dimensionamento do pilar. Tem um pilar, né, uma coluna, que segundo o projeto deveria ter 16 barras, né, de aço, né, 16 vergalhões, hastes de aço com 16 milímetros, e de fato ali nós identificamos apenas 6, né, visualmente apenas 6. E segundo o layout inicial, ela realmente só tem as 6 mesmo, então seriam 10 barras a menos. E outra coisa é a própria dimensão desse pilar, dessa coluna, onde era para ter, segundo o projeto, de 20 por 60 centímetros, né, ele está com 20 por 40 centímetros. Isso não é só em um pilar, são em vários pilares essa diferença. Outros 5 imóveis no entorno do prédio também foram interditados. Esse outro edifício está sendo construído praticamente colado ao que foi isolado. O CREA também está de olho nestas outras construções. Com as interdições, cerca de 220 pessoas estão fora de casa. Esta moradora reclama que não teve como deixar a casa durante o dia. Nós temos animais e não é qualquer hotel que nos aceita, não é qualquer casa que eu posso ir. E eu falei, então vamos para onde? Ela pede que os problemas sejam resolvidos o quanto antes. Eu espero que sejam responsabilizados quem de direito. Que essa situação, eu sei também que assim, os moradores aí também tá muito difícil para todo mundo. Mas as pessoas quando vão colocar a vida de outro, são responsáveis pela vida de outro, elas têm que ter um pouquinho mais de preocupação com a segurança. Então eu espero que se resolva da melhor forma possível, que eu não tenha que sair da minha casa, porque é muito difícil sair do seu espaço. Ainda mais eu já moro há bastante tempo aqui. Após a conclusão da perícia, o dono da construtora pode ser responsabilizado pelos problemas constatados. Muito bem, eu tenho promoção agora para você. Eu estou falando da Venturini Esquadrias, a original. Argamassa AC1, R$ 8,90. Tem também roda-forro colonial, a peça R$ 25,90. Venturini Esquadrias, só tem uma original, na Avenida Luiz Cândido Durão, próximo ao Parque de Exposições. O telefone da Venturini Esquadrias, eu falo para você, 99872-4719. Olha, gente, a polícia segue investigando a morte de Carlos Augusto, de 20 anos. Ele foi assassinado no bairro Salvador, em Soretama. A vítima atendia pelo apelido, né, de japonês. Foi morto e ele estava com uma arma na cintura. O delegado Fabrício Lucindo falou sobre o que foi investigado até o momento. Confira. Bom, os policiais aqui de Linhares e de Soretama estão trabalhando em conjunto nessa investigação. A gente já sabe
que é um caso que tem a ver com a rixa por conta de movimento de tráfico de entorpecente no local. A Polícia Militar conseguiu prender um elemento com muita quantidade de droga em Soretama nesse final de semana, um elemento que estava sendo investigado pela Polícia Civil por tráfico e por homicídio. E a gente vai intensificar ainda mais o combate a essas gangues para que essa criminalidade reduza e a gente consiga trazer um pouco de paz para a comunidade de Soretama. Bom, a gente trabalha com a possibilidade dessa vítima ter sido assassinada por conta de alguma desavença com grupos traficantes da região de Soretama. São grupos que ficam se degladiando por conta do controle do tráfico de entorpecente ou até por conta do bairrismo. Um bairro se degladeia com o outro por conta de morarem em bairros diferentes. Um rapaz foi preso com grande quantidade de material entorpecente, outros serão presos também, porque nós temos informações de elementos que estão praticando crime de tráfico de entorpecentes e formação de gangues. Então, em breve, nós vamos ver muita gente presa em Soretama por conta dessa prática desse crime. Agora é o momento de falarmos da sua segurança. Com a chegada do verão e o aumento da temperatura, os riscos de acidentes com a rede elétrica podem aumentar. É por isso que a EDP tem dicas que não custam nada, mas que podem salvar vidas. Sem dúvidas, a mais importante delas é sempre manter distância da rede elétrica. Isso vale para a hora da diversão, quando for empinar a pipa, e também para a hora do trabalho, quando for construir ou reformar. É isso mesmo. E nos dias de chuva, com ventos fortes e trovoadas, é importante manter-se em local abrigado e nunca subir em telhados, nem mexer nas antenas. E lembre-se sempre de retirar os equipamentos da tomada para evitar a queima por descarga elétrica. Acesse edp.com.br/verão e veja mais dicas de segurança. EDP e você, todos ligados no verão. A polícia prendeu um homem que estava nas proximidades de uma loja de departamento na BR-101 em Linhares com um simulacro de arma de fogo. Os PMs afirmaram que ele é responsável por furtos de bicicleta. Uma delas foi recuperada. É essa aí que estamos mostrando nas imagens. E o delegado Fabrício Lucindo confirmou que nos últimos 4 dias, 8 pessoas foram levadas para a cadeia acusadas de furtos ou roubos. E é claro, vamos conferir a fala do delegado. Trabalha com todo o ímpeto para poder resolver esses casos. Para você ter uma ideia, nos últimos 6 dias, 8 bandidos que praticavam furtos e roubos na região aqui de Linhares, Soretama e Ribanal foram presos, tanto pela Polícia Militar como pela Polícia Civil. Vários objetos foram recuperados. Então a gente faz o impossível para dar resposta à população, para recuperar esses bens que foram roubados e prender esses criminosos. Bom, a gente tem registrado aqui no nossa estatística, foram 8 pessoas presas, algumas em flagrante, outras por mandado de prisão cumprido, que foram conduzidos para a delegacia e foram encaminhados para o presídio, à disposição da Justiça. Houve um esforço muito grande da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que é um serviço relevante também, que nós conseguimos reduzir a incidência de crimes e arrombamentos e pequenos furtos no centro da cidade, com a identificação dessas pessoas que estavam cometendo esse tipo de crime e com a prisão deles. Nesse período de pandemia houve um surto, um aumento no número de furtos e arrombamentos no centro da cidade, e a gente fez um empenho redobrado junto com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, e prendemos muita gente, identificamos os autores e prendemos eles, e houve uma redução desses crimes, dessas incidências no centro da cidade, na região comercial. A gente não pode ceder para a criminalidade por conta disso, que essas pessoas foram presas. Nossos policiais aqui da Delegacia Patrimonial do DEIC estão empenhados em todos esses casos. Alguns desses casos, um é ligado ao outro, são bandidos que cometem diversos crimes, vários furtos e vários roubos. A gente junta numa investigação só, conclui e encaminha para a Justiça com o pedido de prisão dos autores. Receptação é crime, receptação é um crime que prevê a pena de 1 a 4 anos de prisão. E mais importante, aquele sujeito que está comprando materiais roubados e materiais furtados, ele está incentivando o bandido a continuar roubando. Então o sujeito acaba comprando, por exemplo,
materiais de irrigação de uma propriedade que pode ser do próprio vizinho dele, que foi roubado ou furtado. Então, quando você compra material roubado ou furtado, você incentiva o bandido a continuar roubando e furtando. Então, não é vantagem para aquelas pessoas da sociedade. E lembre-se que a receptação é um crime igual ao furto. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte, é isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias e bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Pátio Mix. Rastrec Linhares, rastreamento veicular. Muito bem, essas foram as informações do Ronda da Cidade. Eu volto com você, Cláudio Alves. Forte abraço. É isso aí, Marcelo. Obrigado pela participação e até amanhã. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 588 a saca. O Arábica 7, R$ 427. Conilon tipo 7, cotado a R$ 396 a saca. Bom, a gente segue agora para um rápido intervalo. No retorno eu converso com o deputado federal Felipe Rigoni, que vai falar um pouquinho sobre a perspectiva para a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, programada para a próxima segunda-feira. É um instantinho só. Bom, minha gente, então nesse último bloco eu recebo o deputado federal capixaba, da nossa bancada capixaba em Brasília, linharense, o deputado Felipe Rigoni, para a gente conversar, que bater um papo, Estamos aí no recesso parlamentar, mas na próxima segunda-feira os deputados retornam para a grande batalha lá em Brasília e já encarando um grande desafio que é a eleição para a presidência da Câmara. Deputado, boa noite, tudo bom? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos e todas que estão assistindo, um prazer enorme estar aqui contigo. Bom, deputado, esse período de recesso aí, mas a gente viu toda essa movimentação, uma movimentação intensa com relação à sucessão na presidência da Câmara, Como é que o senhor avalia o delinear de toda essa disputa lá entre o Baleia Rossi, o Arthur e as outras candidaturas que surgiram? Claro. Bom, primeiro que é recesso só das votações, Trabalho não para nunca pra gente. Então, é engraçado que quando, antes de eu ser eleito, muita gente fala assim, não, você vai só trabalhar de terça a quinta e tal. Isso é uma pura mentira. A gente trabalha muito, inclusive, nos recessos. Agora, a eleição da presidência da Câmara está uma disputa muito apertada. Ontem mesmo eu estive com o deputado Arthur Lira em Vitória para tratar desse assunto, de como ele pretende fazer as coisas, etc. E está uma disputa muito acirrada. Assim, não dá para saber nesse momento quem é que ganha, quem é que perde, ou se sequer vai ter segundo turno. Ou seja, diferente de eleições passadas, nós estamos numa situação em que não se pode vislumbrar o futuro presidente. Não dá para saber. De fato, por exemplo, na primeira eleição que eu participei, que foi quando o Maia se reelegeu pela segunda vez, já era muito certo que ele ia ser reeleito. Ganhou com 330 votos. Agora não dá para saber. Está bem acirrada a disputa, até porque os dois candidatos, apesar de que as narrativas estão muito bélicas, inclusive, eles são muito parecidos. A forma de lidar com as coisas, forma de lidar com o governo, com a oposição, são todas formas muito parecidas de lidar. Então fica a dúvida mesmo em vários parlamentares. Bom, e até que ponto o presidente tem conseguido mostrar, o presidente da República tem conseguido mostrar sua força aí nesse apoio aí à candidatura do Arthur? Veja, a primeira coisa sobre isso é que é o seguinte, a história da nossa democracia mostra que não é correto para um presidente da República se envolver nas eleições parlamentares. Formalmente sim. Todo mundo que fez isso, a exemplo da Dilma, não foi bem. Porque, no fim das contas, o presidente da Câmara, em especial,
ele é um cara que vai representar os parlamentares. Não adianta muito você querer se envolver. E todos os presidentes das câmaras, né, se a coisa for bem feita, serão aliados, né, serão parceiros do governo. Né? E votarão pelo menos as principais questões, que é o caso dos dois, o Arthur e o Baleia. Os dois estão comprometidos com as grandes reformas. Se o governo colocar de fato prioridade nas reformas, vão acontecer. Nas reformas microeconômicas que a gente tem que fazer, os dois também já citaram várias vezes que vão fazer essas coisas. Então, assim, agora, tem força do governo. Estão oferecendo emenda, cargo, trocando gente de cargo para conseguir votos para o Arthur Lira. A força está grande mesmo. Pois é. E como é que o senhor avalia o posicionamento da nossa bancada capixaba, né? Como é que o senhor acha que vai ser? Porque, assim, claro, a votação lá em Brasília é presencial, né? Na próxima segunda-feira. É assim que tem que ser, não tem jeito, né? Mas como é que está a bancada nesse sentido? Como é que vocês estão conversando? Olha, lógico que a eleição da presidência da Câmara não é algo de bancada estadual, é muito mais de partido, grupo político nacional, né? É verdade. A nossa bancada, me parece hoje, tem alguns indecisos como eu ainda não decidi meu voto, mas me parece que está um pouquinho mais de gente preferindo o Arthur, né? Que é a minha percepção de hoje. O Arthur está um pouco na vantagem, mas não está tanto não. Cada dia que eu ligo para as pessoas eu acho um negócio diferente, porque as coisas estão mudando muito rápido esses tempos. Essas outras candidaturas que surgiram nesse caminho, o senhor acha que pode trazer ainda mais indefinição nessa disputa final? Pode forçar um segundo turno, tá? E as candidaturas, por exemplo, do Marcel, da Erundina, que eu acho que são as duas que vão ter, aí do Fábio Ramalho, que são as três que vão ter mais votos dessas que se lançaram, muito provavelmente vão fazer um segundo turno acontecer, né? E aí, mais ainda, não saberemos qual que vai ser o resultado final. Aliás, eu não me lembro de um segundo turno na eleição da Câmara. Como é que funciona isso na prática? O que acontece? Na segunda-feira, nós vamos a voto, vai dar mais ou menos umas 9h30 da noite, quando a gente vai começar a votar. Né? Porque tem toda a formação dos blocos, tem todos os discursos, né? Os discursos de candidaturas de cada um dos candidatos. Isso vai madrugada dentro. Vai madrugada dentro, com certeza. E aí, umas 9h30 da noite, começa a votação do primeiro turno. Se algum dos candidatos ultrapassar 257 votos, está eleito. Que é mais da metade. É mais da metade. Se não, os dois mais votados vão para o segundo turno imediatamente. Logo em seguida? Logo em seguida. E aí nós saberemos já na segunda... Bom, já vai ser terça, né? Porque vai ser mais de meia-noite. Exatamente. Nós saberemos quem será o presidente da Câmara Dada essa disputa tão intensa, isso não é muito difícil de acontecer, né? Não, é muito provável. Muito provavelmente terá um segundo turno. Deputado, e sua opinião sobre o Senado lá, né? Como é que o senhor avalia essa disputa, a Simone Tebet, a senadora, enfim, os que estão lá? Olha, eu gosto demais da Simone. Eu acho ela uma senadora incrível. O Pacheco também é um senador com muita qualidade. Né? Agora, eu acho que, como ele saiu muito na frente, ele está em larga vantagem hoje. Mas tem um movimento crescente aí da Simone, vamos ver o que vai dar. Assim, eu conheço menos, que eu estou acompanhando menos, mas tem um movimento crescente para a Simone. De qualquer maneira, eu acho muito difícil a vitória dela, por conta de que ela saiu, já era mais a metade de fevereiro. De janeiro, perdão, exatamente. Quando ela se lançou candidata, né? Demorou um pouco até para se decidir nesse sentido. Porque o MDB estava dividido, né? Internamente, tinha outros candidatos lá, e aí não só conseguiu definir agora. Vale lembrar que no Senado flui de maneira um pouco diferente da Câmara, até pela quantidade, né? São 81 senadores. Exato, lá 41 senadores define. Já define, já é muito mais rápido. Enfim, gente, é muito importante a eleição para a Câmara e para o Senado, porque, olha, são 2 anos que nós vamos ter aí, a depender do grupo, né, da mesa diretora escolhida em cada uma das casas, né, deputado? Isso pode mudar todo o jogo, todo o contexto que a gente vai ter nos próximos anos de governo Jair Bolsonaro. Com certeza, sim. Agora, uma coisa que eu acho importante as pessoas entenderem, que acontece? Quem é que o grande dono da pauta, né, são dois: o presidente da casa e o Poder Executivo. Exato. São os dois grandes pautadores, vamos dizer assim, das coisas na Câmara de Deputados e no Senado também. Obviamente que o presidente da casa tem uma influência e um poder muito grande na pauta, né? Mas, dado quem são os dois principais, o que vai definir quais serão as grandes pautas que a gente vai votar será a posição do governo,
Tá? Então, por exemplo, as reformas, que eu acho extremamente importante e muito urgente que a gente aprecie as reformas logo. Há uma dúvida muito grande se o governo de fato vai colocar prioridade, especialmente nas reformas emergenciais, que é a reforma de gastos obrigatórios, e na reforma administrativa. Mesmo que seja ele quem propôs, visto as posições do presidente Jair Bolsonaro nos últimos tempos e como ele tem se comportado, tem uma dúvida muito grande se ele vai querer apoiar isso, porque são reformas muito duras. Pois né? Necessárias, porém muito duras. O parlamento sozinho não consegue fazer. Por que não consegue fazer? Porque é uma casa de iguais. Exato. O parlamento não tem hierarquia, né? Agora, o governo, ele consegue organizar, coordenar politicamente e fazer uma votação tão importante como essa acontecer, como fez na Previdência. Né? Aproveitar que o senhor está falando sobre o governo aqui, rapidamente, em relação à vacina, que graças a Deus chegou, mas ainda a conta gotas aí, como é que o senhor vê os próximos passos e toda essa celeuma aí com relação à matéria-prima da China, enfim? Olha, para mim, o que está acontecendo com a vacina é o maior erro político do presidente Bolsonaro até agora e provavelmente ele não terá um erro maior do que esse. Tá? Por quê? O Brasil já era para estar vacinando há mais de 30 dias. A Pfizer, que foi a primeira vacina a ser aprovada no mundo, ela ofereceu para o Brasil 70 milhões de doses em setembro, outubro. Setembro passado, setembro 2020, passado, se eu não estou enganado. O Brasil recusou. Agora que a gente precisa, eles não têm para vender essas 70 milhões de doses. Se a gente tivesse comprado antecipadamente as 70 milhões de doses, no dia 10, 15 de dezembro, a gente já teria começado a vacinação, já teríamos 35 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Porque o SUS tem essa capacidade. E aí 35 milhões de pessoas é quase todos os aposentados. O índice de morte já estaria muito menor. Sem dúvida. E agora, como a gente não está conseguindo comprar da Pfizer, a de Oxford só chegou 2 milhões, vai chegar a matéria-prima agora. E a do Butantan também não estava tendo matéria-prima, mas já temos aí 6 milhões de doses, as coisas vão demorar muito mais. A consequência disso, muito mais gente vai morrer sem necessidade. Para a gente finalizar, toda essa discussão com o Dória, né, que nos últimos tempos também ganhou os holofotes aí, isso não traz um prejuízo ainda maior para esse contexto que já é terrível? Muito maior. Né? Isso, eu acho esse tipo de briga assim, ridículo. O que tinha que fazer é juntar todo mundo, juntar os dois, Dória, Bolsonaro, Casagrande, Zema, todo mundo, e ter comprado as vacinas antes, já que não comprou, vamos tentar adiantar. Né? Agora, tem uma notícia boa, mesmo que atrasada. Né? Chegando a matéria-prima que está vindo da China, e a matéria-prima de todas vem da China, a Fiocruz tem no seu planejamento, no seu contrato, a capacidade de produzir 100 milhões de doses até o meio do ano, o que não é o suficiente, mas é bastante coisa. Adianta bastante, né? 100 milhões de doses dá para 50 milhões de pessoas, que é bastante gente até o meio do ano. Um quarto da população. Então, se tudo der certo e as coisas andarem, né, começaram a andar agora, me parece, a gente vai ter aí umas 50 milhões de pessoas vacinadas até o segundo semestre, o que já é um grande avanço. Exatamente. E de quebra, a nossa economia também começa a dar os passos aí nesse sentido. A coisa mais importante para a retomada da economia é a vacina agora. E depois a reforma tributária. Mas a vacina não tem jeito, tem o combustível tem que vacinar. Exatamente. Tá bom, deputado. Obrigado aí, viu, pela participação nesse finalzinho de... A gente falou de recesso aqui, mas ele continua aí, né, com muitas atividades, muitas agendas. Né? Com certeza. E obrigado, sucesso lá, né, na segunda-feira na votação e que o melhor seja escolhido para representar, para tomar frente lá no nosso Congresso. Com certeza. Obrigado, Cláudio. Estarei sempre à disposição aqui de você. Tá certo. Gente, obrigado. Conversamos com o deputado Felipe Rigoni, fazendo um balanço, com uma avaliação desse contexto, né, de disputa das eleições para a Câmara e para o Senado, falando um pouquinho também sobre a gestão do Executivo com relação à vacinação contra a Covid-19. Obrigado pela sua audiência, continue acessando nossas redes sociais e sempre ligado aqui na nossa TV Sim, canal do Espírito Santo.